Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. O Evangelho é vida, graça e paz. Nós estamos falando da carta aos Hebreus e a carta aos Hebreus mostra a superioridade de Jesus. Nós estamos estudando o versículo 2 e eu quero ler com você agora de novo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Nós estamos estudando essa frase, nos falou pelo Filho. Nós falamos do espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse 19:10. E nós falamos, que o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, é tudo aquilo que Jesus é a pessoa de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, a obra de Jesus e tudo aquilo que Jesus falou, o ensino de Jesus. Bom, se Deus está falando hoje, agora, pelo Filho, vamos então estudar e ver também o que o Espírito de Deus está falando agora, até para nós sabermos se as pregações dos púlpitos têm sido a pregação do Espírito Santo ou se tem sido uma outra pregação. Bom, no Evangelho de João, no capítulo 14, começa ali o sermão do cenáculo e era uma quinta-feira, a quinta-feira que Cristo suaria sangue, e antes Cristo deu essas instruções. Na quinta-feira do Getsêmani, na sexta-feira ele estaria na cruz já, então ele deixou as últimas informações para falar na quinta-feira no sermão do cenáculo. Então nós vamos para João, e ali em João Jesus falou do Espírito Santo muitas vezes e explicou o trabalhar do Espírito de Deus agora para a era da igreja. O sermão do cenáculo do capítulo 14 ao capítulo 16, junto com a oração sacerdotal, que é o 17, é um sermão e uma oração para a igreja. Nós precisamos estudar muito essas palavras de Cristo. Então veja que Jesus está falando do Espírito Santo também, entre outras coisas, nesse sermão. Então no capítulo 14, no verso de número 16, nós vemos Cristo dizer assim: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Então Cristo disse que Ele ia pedir ao Pai, e o Pai daria outro Consolador. Outro, da mesma qualidade, das mesmas características, para que fique conosco para sempre. Então veja, Cristo já rogou, já pediu, isso já aconteceu, e o Consolador já está conosco, já está conosco para sempre. Até quando o Espírito Santo estará conosco? Para sempre, está escrito aqui. Então veja que o Espírito de Deus está conosco sempre. O versículo 17 diz assim: a saber, o Espírito da verdade. Então o Espírito Santo aqui é chamado de Espírito da verdade, ou seja, é a verdade da obra de Jesus, certo? É o Espírito da verdade, e Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus falou que ele era a verdade, e agora o Espírito é o Espírito de Jesus, é o Espírito da verdade, porque a verdade não é uma ideia, a verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus Cristo, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito da pessoa de Jesus Cristo. E aí diz aqui o versículo 17, que o mundo não pode receber. Então o mundo não recebe o Espírito da verdade, porque não vê nem o conhece. Então o mundo não vê, o mundo não conhece. Isso bate muito com o que Jesus falou para Nicodemo: se você não nascer de novo, você não pode ver e você não pode entrar no reino de Deus. O mundo não pode ver e o mundo não conhece o Espírito da verdade, mas vós o conheceis. Então a igreja, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram tirados de Adão e enxertados em Cristo, esses conhecem o Espírito de Deus. E aí o texto diz assim: porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito de Deus habita conosco, e o Espírito de Deus
está em nós. Então veja, é o Espírito da verdade, Jesus já rogou ao Pai, já aconteceu isso, e Ele está conosco, nós o conhecemos, Ele habita conosco para sempre. Daí, Jesus continua falando do Espírito Santo no capítulo 15. No capítulo 15, no verso 26, Jesus diz assim: mas quando vier o Consolador, o Paracletos, aquele que está perto de nós para ajudar, aquele que está segurando conosco todas as coisas, aquele que está andando conosco no caminho, mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos enviarei, veja, já aconteceu, Jesus estava falando aqui, antes de morrer na cruz, então ele já enviou o Espírito da verdade, mais uma vez chamando o Espírito Santo de Espírito da verdade, que procede do Pai. O Espírito da verdade procede do Pai. Ele testificará de mim. Então veja que a obra do Espírito Santo é testificar de Jesus, ou dar testemunho de Jesus. Testificar significa um testemunho que fica, um testemunho que é impregnado. O Espírito de Deus vai testificar, vai testemunhar a respeito de Jesus. Veja que nós falamos que o Espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. O Espírito de profecia viu, ouviu e participou da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. E agora ele é a testemunha. Ele é testemunha da verdade, da vida de Jesus, da obra de Jesus. E por isso ele vai testificar, porque ele viu e ouviu e participou. Ele viu, ouviu e participou de tudo que Cristo é, fez e falou. Então ele testifica de Jesus. Então veja que Hebreus 1:2 está dizendo que nesses últimos dias Deus está falando pelo Filho, certo? E agora Jesus disse: o Espírito da verdade vai testificar a meu respeito. Mas não para por aí. Aqui mesmo no Evangelho de João, continuando no sermão do cenáculo, naquela quinta-feira, diz aqui assim, João 16, versículo de número 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu enviarei o Consolador. Então veja, se cumpriu de novo, porque Jesus foi e foi enviado o Consolador, certo? E aí diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, qual que é o trabalhar do Espírito Santo em relação ao cosmos, ao sistema social, às pessoas caídas? É convencer, é fazer as pessoas entender a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Então, o pecado de não acreditar que Jesus é o Salvador, certo? O Espírito Santo faz o mundo entender que o pecado que tira a salvação é a incredulidade no que refere à obra de Jesus. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, que Cristo é a justiça. Veja que esse texto aqui bate com Romanos 4:25, que ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. E aqui está dizendo assim, que o Espírito de Deus vai convencer o homem da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, porque ele seria glorificado, ressuscitado e não veriam mais. Então ficaria a justiça, certo? Cristo é a justiça. Ele suportou o juízo de Deus, se tornou a justiça de Deus, e em Cristo nós somos a justiça de Deus e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está condenado. Então, juízo fala que o inimigo foi vencido na cruz, certo? E o príncipe desse mundo, do cosmos, foi derrotado e está condenado. Então, esse é o trabalhar do Espírito Santo no que se refere ao mundo. Aqui no versículo de número 13, vai continuar falando do Espírito Santo. Contudo, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
Então veja que o Espírito de Deus, o trabalho do Espírito de Deus na igreja é guiar a verdade, é guiar para Jesus, é guiar em Jesus. Lembrem-se que eu disse que a verdade é Jesus. Então está dizendo aqui que o Espírito de Deus, né, o Espírito da verdade, nos guiará, nos trará direção em toda a verdade. E olha agora o texto, porque não falará de si mesmo. Então nem mesmo o Espírito Santo fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. O Espírito de Deus não vai falar o que é dele mesmo, vai falar tudo o que ele ouviu. Ele vai anunciar toda a vontade do Pai em relação à verdade que é Jesus. E vai anunciar as coisas vindouras. E isso aconteceu de novo. E isso está acontecendo até hoje. Isso aconteceu pelas cartas paulinas, pelo Apocalipse. E hoje o Espírito de Deus está usando as cartas paulinas e o Apocalipse para nos guiar a essa verdade. E tudo que está escrito ali, ele não falou de si mesmo, ele falou o que ouviu e passou para os apóstolos, certo? E aí o versículo 14, que é mais importante, diz assim, ó: ele me glorificará. Então o trabalho do Espírito Santo é glorificar Jesus. Ele me glorificará, ele me revelará, ele me exibirá, ele fará propaganda de mim. Veja, o Espírito de Deus faz isso, porque há de receber do que é meu. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, recebeu o que é de Jesus, e ele fala o que é de Jesus, e ele exalta, ele engrandece, ele enaltece a Jesus, e ele anuncia Jesus. Então veja que esse é o trabalhar do Espírito de Deus, o trabalhar do Espírito Santo é glorificar Jesus. Então nós estamos ligando aqui o João capítulo 16, 14 e os outros textos que nós lemos do Sermão do Cenáculo a Hebreus 1, 2, que diz que nesses dias, nesses últimos dias, tem falado pelo Filho e o Espírito Santo tem falado pelo Filho. As interpretações erradas de hoje. O erro então é que se o Espírito de Deus testifica de Jesus, é o Espírito da verdade, o Espírito da verdade é Jesus, ele dá testemunho de Cristo, ele não recebeu o que é dele, ele não fala o que é dele, ele fala o que é de Jesus, e ele veio para glorificar Jesus, porque nós vamos pregar outra coisa. Se o Espírito de Deus está pregando Jesus, ensinando Jesus, testificando Jesus, ministrando Jesus. Então esse é o erro de interpretar. E segundo lugar é procurar um outro evangelho que Cristo não seja único. O evangelho é Jesus sendo único. Não há acréscimos, apenas Jesus e sua vida. Então nós não devemos procurar o evangelho da autoajuda, o evangelho da alma, para satisfazer nossos desejos, para viver a nossa alma. Não, o evangelho é morte para nossa alma e vida para o nosso espírito. Então, buscar o evangelho de ficar atrás de movimentos, atrás de situações inovadoras, o evangelho é Jesus. Buscar um evangelho misturado, o evangelho e o mundo, o evangelho e a lei. Não, o evangelho é Jesus. Qualquer outro acréscimo é outro evangelho, como diz Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 6 e 7. E Paulo disse que nós devemos considerar maldito quem prega o outro evangelho. Então, o erro é pregar o evangelho colocando outras coisas para ajudar no evangelho. O evangelho não precisa de ajuda, o evangelho é simples e o evangelho é completo, porque o evangelho é a verdade da pessoa de Jesus. Aplicação pessoal. Então a aplicação pessoal é que se o Espírito de Deus está glorificando Jesus, sabemos que estamos cheios do Espírito Santo quando glorificamos a Jesus também.
quando entramos em concordância com o ministério do Espírito Santo. Se o ministério do Espírito é testemunhar de Jesus e glorificar a Jesus, o nosso ministério, a nossa vida, as nossas palavras e os nossos propósitos devem estar alinhados com o Espírito de Deus. É muito simples. E se o Espírito de Deus testifica e glorifica Jesus, tudo em nós deve testificar e glorificar a Jesus. Então, se Deus fala pelo Filho, nós devemos falar pelo Filho também, certo? Se Deus está nesses últimos dias falando por Jesus e o Espírito Santo está sendo responsável de falar de Jesus, e nós somos a igreja, nós somos os tirados para fora, os que foram tirados de Adão e colocados em Cristo para ser igreja, a igreja não pode então estar em outro caminho. O caminho é Jesus. A igreja não pode estar falando outra palavra. A palavra é Jesus. Porque se Deus, o Pai e o Espírito de Deus estão falando do Filho, a igreja, que é o corpo de Jesus, também deve falar do Filho, deve pregar o Filho, deve anunciar o Filho, deve testificar e glorificar o Filho. Então, não é pregar Moisés, não é pregar Elias, não é pregar a lei, não é pregar o pecado, não é pregar as campanhas, não é fazer promessas, não é dar pseudo-revelações. O Evangelho é fazer o que o Espírito Santo está fazendo e é falar o que o Espírito Santo está falando, e o Espírito Santo está falando do que ele recebeu, e ele recebeu Jesus, e a igreja recebeu Jesus, e o Espírito Santo está cumprindo a sua missão falando de Jesus, e nós, como igreja cheia do Espírito Santo, falamos de Jesus também. Então Jesus é a revelação de que precisamos. Jesus é a palavra que nos conduz pelo caminho. Deus está falando pelo Filho, e esse Filho é o caminho. Ele é o pão vivo, e nós nos alimentamos desse pão vivo. Se o crente sabe apenas o testemunho de vida ou o salmo, então ele está vivendo esse evangelho misturado, complicado. Mas o evangelho é simples, o evangelho é Jesus, o Filho de Deus. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!